Brasília Capital Entrevista de hoje, com muita honra, recebe aqui os atores Rodrigo Salva e Bárbara Fer, que participam do musical Vital. Conta um pouco da história da banda Paralamas do Sucesso. Estou aqui ao lado do Orlando Pontes, Fábio Góes. Gente, muito obrigado. Prazer estar falando com vocês. O prazer é todo meu, E ele é cara. o Tássio do Rodrigues. Olha, gente, um prazer estar aqui. Assim como eu estava falando antes aqui, antes de gravar aqui, eu tô tô assim polvorosa, né, de chegar aí em Brasília, né, cara? Esse é o berço do Rock BR, né, do Rock Brasil, onde tantas bandas começaram, onde tantas bandas se uniram nessa história do rock, né, na história da música brasileira. Então, cara, poder contar essa história aí nesse berço, cara, é um privilégio enorme, né? E tá todo mundo aqui ansioso pra caramba. E a minha expectativa principal é a gente poder falar um pouquinho do universo da peça, né? Que pega toda a história do Paralamas do Sucesso, né? Dele se conhecendo em Brasília, o Herbert e o Bi, vindo para o Rio de Janeiro, ensaiando na casa da vovó Undina, né? Com aqueles três moleques que depois que eles conheceram o João Baroni na Rural, né? Aqui no Rio de Janeiro, uma faculdade aqui no Rio de Janeiro, né? E eles montaram o Paralamas do Sucesso aqui e ganharam um mundo, né? E isso permeando por toda a história, toda a trajetória da banda, toda a trajetória do Rock Brasília, né? A gente dá umas pinceladas ali na Legião também, né? E poder contar essa trajetória do pessoal do Herbert Viana, né, cara? Que é tão querido aí em Brasília, né? Que começou a vida aí, né? Que o pai era brigadeiro, né? Da aeronáutica, então ele viveu aí, né? Construiu todas as suas amizades aí, aprendeu a andar de skate, a tocar guitarra, né? Então, todo o E como é universo que desse foi cara. assim, a seleção? Porque o musical contempla 30 músicas, né? E Sim. a obra do Paralamas é muito mais vasta. Como é que foi a seleção dessas 30 músicas que vão ser apresentadas? E como é que foi a exclusão das não apresentadas? Essa coisa de deixar as músicas de fora foi uma dor no coração, né? Porque, assim, são 30 músicas e a obra dos Paralamas tem quase 30 discos. É enorme, né? É muita coisa. Eles lançavam discos mais ou menos de 2 em 2 anos. Vamos Isso tentando. Isso para a época, assim, era uma coisa inconcebível, né? As obras, os EPs, os CDs e os LPs, eles eram lançados de 5 em 5 anos, que era mais ou menos a maturação de um projeto, né? Então os caras estavam fazendo de 2 em 2 anos, né? Muito disco, é muita obra. Então a gente conseguiu compactar, assim, em toda a trajetória que não é linear por conta da memória do Herbert Viana que vai e volta, né? Por conta do acidente, né? O acidente é o mote, né? Ele recobrando a memória através da música é o mote principal, né? E assim, toda essa coisa de deixar as músicas de fora foi realmente muito ruim, né? Pra gente que ama Paralamas do Sucesso. Mas, assim, a gente pegou um pouco das músicas que falavam muito da trajetória deles, né? Desde quando eles estavam começando, né? Com Vovó Angina, Gente Fina, lá do disco do Cinema Mudo, até eles chegando no estrelato, né? Antes do Bora Bora, né? O Passo do Lui, né? Que aí a gente já tá falando de Rock em Rio e até a Argentina, né? Que aí a gente faz Doce Margaritas, né? Que tem a participação do Fito Paz e do Charly Garcia, que um recorte da peça sensacional, assim. Rodrigo, vou passar a bola aqui pro Fabinho, que está aqui do meu lado. Ele é cria do Rio aí também. E aí Opa! ele quer fazer uma pergunta aí para você. Pô, e aí, conterrâneo, Fala, beleza? Rodrigo, tudo certo? Tudo certo, e você? Tudo na paz, graças a Deus. Rodrigo, eu queria saber de você qual é a sensação de dar vida, de nem dar vida, né? De viver um nome tão grande para a música brasileira e com uma história tão singular, diferente das tradicionais que tem. Qual é a emoção e qual o sentimento que você tem em viver a história desse grande ícone que é o Herbert Viana? Cara, olha só. Só de começar a falar já me dá uma emoção muito grande, assim, porque eu, antes de ser ator, eu comecei na guitarra, né, como guitarrista, né? Eu toco desde os 12, trabalho com isso desde os 18, né? Então, antes de ser ator, eu era guitarrista. Então,
dentro do meu arcabouço musical, o Herbert Viana estava muito presente. É porque é um exímio guitarrista, é um cancioneiro, um compositor fantástico, né? Então, cara, é uma honra enorme. Vocês não têm noção de poder subir ali e contar aquela história, sabe? Então, a gente teve um trabalho, assim, muito específico em relação ao Herbert Viana. Eu, a produção, né? O Pedro Roth também, que é o nosso assistente de direção, o Pedro Brício, que é o nosso diretor, a Márcia Rubim, nossa diretora de movimento, junto com o Daniel Rocha. A gente fez um trabalho com o Herbert Viana que fosse muito parelho ao que a gente tem de imaginário dele, porque ele é um cara muito característico, né? Ele tem esse sotaque de Brasília, ele tem essa importância no que ele fala, né? Então tudo que ele diz tem muito significado, né? E de fato tem, né? Ele não é um camarada que abre a boca à toa, sabe? Então, além de ser um poeta, né? Então, poder contar essa história, seja dos altos e baixos da vida dele, até o fato do acidente que tomou a Lucy, né? Que é feita pela Babi Fer, né? Tão brilhantemente, é muito legal o trabalho dela também nessa peça. Cara, é um motivo de uma emoção muito grande, né? É uma honra. Né? E depois eu pude conhecer ele depois no show dos Paralamas, né? O Bi Ribeiro brincou comigo, né? Que é o baixista do Paralamas, fala, imita ele aí! Né? Cara, eu comecei a me tremer inteiro, né, cara? Aquela coisa, mas ele deu muita risada, né? Ele falou, caraca, parecido mesmo, sabe? E foi assim, Maneiro. é uma honra. Rodrigo, eu queria saber o seguinte: o acidente acabou trazendo no momento seguinte o Herbert Viana de volta a Brasília, já na cadeira de roda, para fazer um tratamento, né, no Isso, Hospital Sala Kubitschek aqui em Brasília. isso. Essa etapa da vida dele é bem retratada no mundo musical e como é que é a Brasília nesse cenário? Então, é muito retratado nesse musical da seguinte maneira. O Herbert Viana, ele começou a recobrar a memória através da música. Foi a primeira coisa que começou a aparecer nele como uma retomada de uma memória recente, digamos, né? Porque o que ele teve foi perda de memória recente, mas que ao mesmo tempo confundiu, embaralhou dentro da memória dele passado, presente e futuro. Então a peça ela faz esse apanhado, ela vai para o passado como se ele estivesse recobrando a memória. E tudo isso permeado pela música, né? Então, todas essas horas onde volta ao presente, né? É, é ele dentro do hospital, né? É ele dentro desse cenário onde ele conhece o Roberto, que é um cadeirante, que é feito pelo Herbert Vital, esse nome mesmo, né? Que é um ator PCD nosso, do elenco, né? Então, ele faz o Roberto, né? Que é um parceiro dele ali no tratamento, né? E ele trocando aquela ideia, né? Entendendo como é que faz música, né? Aquela coisa dessa trocação de ideia muito legal, muito frutífera ali dentro e muito saudável para ele, para ter companhia, para recobrar a memória dele, né? Então, basicamente, os momentos onde aparece o Hospital Sarah Kubitschek é ele ali no leito, né? Tentando recobrar a memória dele, tentando entender quem ele é de novo e para onde que ele pode ir, né? Porque era tudo um grande não sei, né? Não se sabe, não se sabia até que ponto ele ia recobrar a memória, até que ponto ele ia conseguir tocar, né? E ele conseguiu, né? Assim, uma superação absurda, né? Então todo esse universo ele está ali dentro do hospital. Rodrigo, é interessante você falar disso, que normalmente a gente cobra acessibilidade para o público, né? Nos ambientes públicos, Sim. como o teatro, por exemplo. E vocês estão incluindo no elenco um ator PCD. Isso é também uma novidade na peça, né? Pois é uma novidade e assim, ao mesmo tempo a gente olha e fala, por que é novidade, né? São pessoas que têm capacidades incríveis e particularidades muito legais de se mostrar, né? E assim como todos nós, a gente tem as nossas limitações, a gente tem as nossas adaptações, né? A gente não é igual a ninguém, né? Então, essa diferença, eu acho que o principal é isso. A gente fala muito na peça que não é sobre
igualdade, é sobre equidade, né? Que é uma palavra muito forte e é um mote principal da peça, apesar da trajetória do Paralamas do Sucesso tomar conta da história, é porque através dessa narrativa, não só do Herbert Vital, não só de ter um ator PCD, a gente está falando de uma personalidade que, né, que é cadeirante, né? Então, a equidade acontece no sentido de tudo precisa se adaptar, assim como a gente também se adapta ao universo, ao meio que a gente está. Então, entender isso de uma maneira muito empática faz com que a gente consiga se ligar não só nessas particularidades, mas na gente mesmo, né? Até onde eu posso ir, o que eu preciso enfrentar de limitações, o que eu preciso superar como indivíduo, né? E, cara, tá com o Herbert Vital, assim, é uma aula de vida, né? Que é um camarada extremamente inteligente, talentoso, vigoroso, né? Que faz o espetáculo com a gente de uma maneira linda, sabe? É uma história, uma narrativa dentro dessa narrativa que precisa existir dentro desse espetáculo, principalmente pelo fato do Herbert ser PCD, né? Mas é uma coisa, é uma oportunidade para a gente, assim, tamanha, sabe? De poder ter esse asterisco na nossa narrativa, sabe? Legal, Rodrigo. Aproveitando já, caminhando para o final aqui do nosso papo, o Orlando falou um pouco da questão dos espaços públicos, né? Vocês vão ter a oportunidade de se apresentar na Sala Martins Pena, que é uma das mais tradicionais, né, do Brasil. Eu acho que não é exagero dizer isso. Ela foi recentemente reinaugurada. Ela tem acessibilidade na sala também. Ela foi totalmente revitalizada. Queria que você falasse um pouquinho dessa emoção, vamos dizer assim, de estar se apresentando ao público de Brasília, na cidade do Herbert, em um espaço totalmente novo. Bom, meus queridos, é como você disse, é uma emoção muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande, é uma emoção muito grande, né? Eu, não sei, é uma particularidade minha aqui, né? Eu sou formado pela Escola Martins Pena, né? Aqui do Rio de Janeiro. Ela é uma escola gratuita do Estado, né? Que tem mais de 100 anos de existência. E, cara, para mim é quase cabalístico, sabe? De estar na Sala Martins Pena, né? Podendo fazer esse espetáculo. É, é um teatro que a gente estava com muita vontade de pisar, de poder escrever essa história do espetáculo, né? Por conta da importância que tem, né? Por conta de ser um teatro muito marcante na história do teatro brasileiro, né? De ter recebido tantos espetáculos maravilhosos, né? Assim, a gente vai ficar pouquíssimo tempo, que é uma pena, né? Que eu queria ficar um mês aí em Brasília, sabe? Mas cara, eu estou muito feliz e muito honrado, principalmente desse espetáculo poder me proporcionar como artista, como ator, como músico, né? Essa oportunidade, né? De poder contar essa história que é tão conhecida pelo imaginário de Brasília, né? Ali, pô, é uma honra, né? Vou ficar falando uma honra para sempre, né? Porque realmente é. Nós estamos aqui também na live com a Carla, que é uma parceira aqui de Brasília, que é que está organizando essa vinda de vocês. Eu queria que a Carla pudesse falar um pouquinho também como que as pessoas vão fazer, dar o serviço da peça, Carla, Tá bom, preço de ingresso, os horários. tá bom, vamos lá. Então, o Vital vai fazer uma curta temporada aqui em Brasília, de sexta a domingo, essa sexta, de 28 de março a 30 de março. Na sexta-feira, estreia às 20 horas. No sábado, a gente tem duas sessões, que é às 16, que essa sessão, é importante frisar, né, já que a gente falou muito no assunto, é uma sessão com acessibilidade, audiodescrição e libras. E depois a gente tem uma sessão às 20 no sábado também, que são duas, como eu disse, e no domingo, para encerrar às 19 horas. Os ingressos, eles estão sendo vendidos pela Simpla, né? Ainda tem ingressos, são poucos ingressos que faltam para venda, mas o ingresso ele varia de 21 a R$ 125. Eu acredito que os ingressos promocionais de 21 já não tem mais, estão esgotados, mas você ainda tem ingresso e o valor era de 21 a 125 a meia entrada. A entrada inteira vai então de 42 a 250, dependendo Né? Eu da. queria lembrar, né, cara, aos atrasadinhos, que a Sala Martins Pena não é o tamanho
da Sala Vila Lobos, né? É, Então, são Exatamente. 480 lugares, se não me engano. 480 lugares, exatamente, para um espetáculo tão aguardado desse, É muito mas pouco. corre, São menos de corre, que ainda 1.500 tem. privilegiados que vão ter direito de assento lá, né? Então, tinha que ser no Mané Garrincha Exatamente. esse espetáculo, né, Carlos? Ô, rapaz, aí sim, hein? Na Rodrigo, verdade, assim, desculpa, Carlos. a gente vive uma crise de falta de espaço, né? A Martins Pena, ela é um alento, ela ter sido inaugurada depois de quase 10 anos fechada. é, Eu que trabalho com isso, é inimaginável que a gente tenha o teatro da capital da República fechado por tanto tempo, né? Então, vamos agradecer que a Martins Pena abriu e que aí a gente tem mais esse espaço, mas a gente não tem em Brasília grandes teatros que abarco essa quantidade de gente e a quantidade de espetáculos que merecem vir para Brasília. Não é que a gente não tem, a gente tem, mas a pauta aqui é sempre muito difícil, né? Então, é isso, vamos curtir esse Teatro Nacional aí, essa reabertura. Esse é o primeiro grande show. A Martins Pena está funcionando aí com a Orquestra Sinfônica, né? Está tendo show toda quinta-feira gratuito. Mas, salvo engano, é o primeiro grande show que a gente vai ter na Martins Pena e eu também estou muito orgulhosa de fazer parte dessa retomada. E falando em Legal. grande show, né? Esse musical vale a pena falar, né? Que além de ser uma história muito bonita de 40 anos de Paralamas do Sucesso, é um grande show. Então, o que a gente vê na plateia é as pessoas levantando para dançar, para se divertir, para cantar Paralamas, né? Então, eu acho que o que o público pode esperar aí nessa grande sala, né? Nesse teatro tão incrível, é isso, cara. Além de uma história emocionante, é um show, né? Que vai passar por todos os sucessos do Paralamas do Sucesso, né? E uma oportunidade para que as novas gerações também, que porventura não conheçam, se bem que é muito difícil não conhecer o Paralamas, mas que tenham talvez a proximidade, né, de ter o contato pela primeira vez. Com certeza, isso é o que mais acontece. Isso é um encontro geracional muito bonito, né? De pessoas que colocaram o pé na lama lá no Rock in Rio de 85, onde conheceram o Paralamas pela primeira vez lá no Circo Voador com Perfeito Fortuna, abrindo o show do Lulu Santos, até hoje, né? Eles estão aí na ativa, né? Vão fazer show agora aqui no Rio de Janeiro, em maio também em São Paulo. Então, cara, é um encontro geracional muito bonito para celebrar esse repertório tão incrível que é dessa banda, né? Então, Rodrigo, só para falar aqui, para a galera que vai assistir esse espetáculo, né? É seguro dizer que a galera pode ir preparada para dançar, mas também preparada para se emocionar, levar uma toalhinha, né? Ih, Para cara. secar as lágrimas, porque essa história é emocionante, ao mesmo tempo que é alegre, também tem uns momentos emocionantes, a galera pode esperar muita emoção, né? Ah, com certeza. Se preparem para chorar, para rir, para dançar, para se divertir. Olha, para falar, eita, não sabia disso, sabe? Tem muita coisa nessa peça que pouca gente sabe, né? Das histórias, né? Das peculiaridades do Paralamas do Sucesso, né? Da polícia batendo na casa da vovó Ondina, falando, tá muito alto, não dá não, vamos lá, não dá. Sabe? A vovó Ondina ali, peraí, né? Tô dando spoiler já, né? Mas, então é isso, cara. É para rir, chorar, se divertir, dançar, cantar Paralamas do Sucesso até não poder mais. É isso, Rodrigo. Agora, Eu desculpa, queria Carlos. só falar uma coisa aí mais para o Rodrigo do que aqui para a gente, né? É que Aham, Brasília realmente não é só um musical do Paralamas. Brasília tem uma relação visceral com Paralamas, é um orgulho para a cidade, né? Com certeza. O Bi Ribeiro, ele é um cara que está aqui em Brasília direto. Ele mora no Rio, sei lá, São Paulo, mas ele está muito aqui. A gente vê ele, entendeu? Ele é como se fosse um de nós. Então, aqui em Brasília, eu acho que é como se, sei lá, se fosse o nosso vizinho, assim, sabe? Que tivesse. É diferente, eu acho, a relação. As pessoas É, realmente gostam e especialmente por causa disso que eu estou falando, porque eles frequentaram aqui, frequentam, como eu disse, e o próprio Ebert fez o tratamento aqui. É uma história, assim, muito bacana para a gente. Eu acho que o nosso envolvimento emocional, quem é aqui de Brasília, principalmente quem tem 40 ou mais anos, né? É um envolvimento emocional diferente do que o que as outras pessoas em outras cidades têm.
Existem milhares de fãs do Paralamas em todas as cidades, mas eu tô falando que a gente tem um coração aqui, ó, palpitando diferente pelo grupo. Com certeza, né? E o próprio Herbert fala isso, né? Quando Brasília estava sendo construída e eles estavam lá como garotos e tal coisa, o melhor lugar para se fazer amigos era em Brasília, né? Ele veio para o Rio de Janeiro falando, pô, cara, eu não conheço ninguém aqui, sabe? Em Brasília era isso. As pessoas iam se encontrando e virando amigos, vamos lá para casa de fulano, vamos lá para outro lugar, vamos andar de skate, vamos tocar guitarra. Então todo mundo é isso. Então eu acho que essa história de amizade que o Herbert, que o Paralamas tem com Brasília, ela é isso, é familiar. E quando bate no familiar, a gente fala sobre si mesmo também dentro dessa banda, né? Então eu imagino que Brasília tenha essa sensação aí com os Paralamas, né? Com certeza. No nosso jargão aqui, Rodrigo, a gente costuma falar que Brasília é um ovo. Daí é todo mundo muito próximo, todo mundo se conhece. Mas já caminhando agora realmente para encerrar, Rodrigo, queria que você só deixasse, já te agradecendo, claro, pela participação aqui hoje, deixasse um convite aí para o público de Brasília para prestigiar a peça. E obrigado mais uma vez por ter disponibilizado seu tempo para falar com a gente. Obrigado também, viu, Carla? Olha, muito obrigado a todos aí pelo carinho, pela recepção, pela presença. Foi muito legal falar com vocês. E fica aí o convite, tá? Sexta, sábado e domingo, agora, chegando aí, Vital, o musical dos Paralamas, chegando aí na sua capital. Então não perca, os ingressos estão esgotando. Olha, se eu fosse você, eu corria logo, tá? Para você cantar, pular, dançar, chorar, se emocionar com 40 anos de Paralamas do Sucesso. Beijo para vocês. Obrigado, velho. Valeu, Obrigado. Rodrigo. Obrigado mais Sucesso. uma vez. Sucesso aí na peça, viu? Sucesso para nós. Valeu. Valeu, um abraço. Abraço.